nas empresas tradicionais ainda é muito forte a dualidade entre quem pensa e quem executa o trabalho, né? Porque geralmente quem pensa o trabalho desconfia da capacidade de quem executa o trabalho de pensar no trabalho. Então, o primeiro ponto de mudança, talvez seja o principal, é a forma como eu olho para as pessoas numa organização. Se eu olho para as pessoas como indivíduos que não têm capacidade de tomar as próprias decisões sobre o trabalho e entregar o valor que o cliente espera, então eu vou acabar criando estruturas hierárquicas, processos de trabalho e um monte de regras para garantir essa entrega, mesmo que ela seja medíocre, para os clientes. Agora, se eu parto do princípio que as pessoas são adultas, responsáveis e que também são capazes de aprender a melhor forma de trabalhar para fazer uma entrega boa para o cliente, então eu penso em formas de trabalho, como por exemplo trabalhar em equipe, utilizar métodos ágeis, etc., para que essas pessoas consigam fazer isso, né? E isso não é da noite para o dia. Essas pessoas precisam aprender a lidar com isso e entender uma forma de trabalhar que é baseada na autonomia e não na dependência de alguém que dá ordem. Como a gente está acostumado desde pequeno a olhar o trabalho dessa forma, é normal a gente ter dificuldade de trabalhar com muita liberdade, não é? Mas isso é o que naturalmente acontece fora das organizações. Quando a gente pensa nas nossas vidas fora da empresa, a gente vive assim, né? A gente toma decisões de acordo com o que a gente julga que é importante nas relações que a gente tem com as pessoas com quem a gente convive. Então, se a gente usa o mesmo modo de viver fora das organizações para fazer gestão dentro da empresa, você também ganha a capacidade de lidar com uma complexidade maior. Então, a crença fundamental na capacidade do ser humano é a principal mudança que tem que acontecer. Se eu sou um gestor e olho para as pessoas da minha empresa como alguém de igual capacidade a mim, então eu vou pensar numa forma de trabalho que considera isso como princípio e automaticamente encararei todos da maneira como eu gostaria de ser encarado. Se eu olho de uma maneira diferente, então eu não acredito nas pessoas e vou querer que processos e ferramentas ocupem o espaço dessa confiança, para que eu garanta minimamente uma entrega para o cliente. Então a mudança de percepção sobre as pessoas no trabalho é a principal mudança. O que vem depois é um aprendizado a respeito de como trabalhar em equipe, como usar métodos que mudam esse contexto de atuação, como por exemplo os métodos ágeis, e como a gente pode conhecer cada vez mais de perto o cliente. Porque agora eu tenho pessoas que atuam mesmo dia a dia em contato com o cliente, tomando as próprias decisões sobre o trabalho e também sofrendo as consequências quando acertam e quando erram, que é um momento onde gera mais aprendizado nesse contexto. Ai, 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 ai. Então fica a dica. E eu gostaria de dois pontos nessa fala do Matheus aqui. A primeira, bom, o que ele diz é a crença fundamental da capacidade das pessoas dentro da empresa. Então, é necessário mudar a mentalidade de que as pessoas são capazes e o tratamento que você dá para as pessoas, para os seus pares, ser o mesmo tratamento que você gostaria de receber. Mas são duas vias aí. Em geral, quando a gente está falando de uma empresa hierarquizada, de uma empresa que exerce o poder de cima para baixo, é isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo. A gente está falando da mudança de mentalidade do gestor, do dono, na maior parte das vezes ali, né? É necessário ter a maturidade e a humildade para poder mudar o tipo de pensamento, o tipo de pensamento com relação às pessoas. Então, as pessoas são capazes de executar, as pessoas são capazes de pensar, não existe essa diferenciação, mas também é muito difícil e é necessário a mudança de mentalidade de quem está sendo liderado. O que eu falei ali um pouco mais para trás no começo, né? Você precisa estar disposto também a protagonizar a sua mudança enquanto indivíduo, a entender que não, ninguém mais vai falar ali para mim, não é responsabilidade de ninguém, o meu acerto ou o meu erro, é responsabilidade minha, preciso assumir esse lugar de protagonismo, né?
nas decisões, nos erros e nos acertos. E mais do que isso, daí eu vou colocar minha experiência pessoal, é entender que errar faz parte do processo de transformação e a partir do momento que você não tem alguém para descontar sua raiva em caso de erro, né, um único indivíduo, você olha e fala assim, coletivamente erramos, você não tem aquela figura, vou demitir, agora está tudo resolvido, porque eu consegui encontrar quem é que falhou, quem é que causou esse problema na minha empresa. Não, você tem que começar a ser mais tolerante com erros e com falhas em caso de experimentação. Gostou desse conteúdo? Ele é um recorte do Granatumcast. O episódio completo tá lá no nosso perfil. Então é isso. Curte, comenta, compartilha e segue o Granato.